Bom dia, sexto ano. Abra uma apostila de geografia para mim na página 13, por favor, para vocês seguirem comigo as explicações da aula de hoje. A gente vai começar, então, na página 13. Nós vamos começar aqui vendo sobre os lagos. Como ocorre a formação dos lagos? Como será que ocorre a formação dos lagos? Ocorre da seguinte forma. Quando as águas elas não conseguem escorrer pela superfície e nem se infiltram no solo, essas águas elas se depositam em depressões do terreno, ocorrendo então a formação dos lagos. Os lagos eles são formados por depressões naturais. A própria natureza se encarrega de formar os lagos. Depressões naturais que armazenam uma grande quantidade de água. Os lagos, eles são formados pela própria natureza, como eu disse para vocês, um lugar com a área mais profunda vai armazenar uma grande quantidade de água, formando então um lago. As depressões que nascem os lagos podem ocorrer devido à erosão, a movimento das placas tectônicas que produzem fraturas do solo, a antigas crateras de vulcões ou áreas que ficam isoladas e são preenchidas por águas, formando os lagos. As águas dos lagos são bastante utilizadas pelos seres humanos. Então, nós, seres humanos, utilizamos muito as águas dos lagos. Agora, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar essa imagem aqui. Olha aí na apostila de vocês. A gente tem uma imagem muito linda, né? Temos uma imagem linda dos grandes lagos que se localizam na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa imagem, então, é uma maravilha da nossa natureza. Esses grandes lagos foram criados pela própria natureza. A natureza se encarregou de criar esses grandes lagos. Olha só que imagem linda. Então, gente, nessa página aqui, eu expliquei para vocês sobre os lagos, como que ocorre a formação dos lagos. Então, eu acho que ficou claro essa explicação sobre os lagos. Se não ficou, só perguntar, tá? Qualquer dúvida, anota aí, pergunta que eu esclareço. Agora, a gente vai virar a página, nós vamos lá para a página 14. Vou explicar para vocês agora a página 14. Virando, então, a página. Aqui na página 14, nós vamos falar sobre os aquíferos. Lá na página 13, nós falamos sobre os lagos. Agora, a gente vai falar sobre os aquíferos. Aquífero é uma formação geológica que pode armazenar água subterrânea. São as rochas que têm a capacidade de reter a água e cedê-las com o tempo. Esses reservatórios de água dos aquíferos podem abastecer os poços artesianos e os rios. Os poços artesianos são aqueles poços que as pessoas utilizam em lugares que têm dificuldade para ter água. Nas roças, geralmente, em época de seca, as pessoas costumam furar os poços artesianos, que são as águas desses aquíferos, desses reservatórios dos aquíferos que são utilizadas. As águas dos aquíferos são potáveis, de ótima qualidade, muito boa para o consumo, e elas ficam no subsolo, tá? Os aquíferos, eles se formam a partir da infiltração das chuvas nas rochas permeáveis até encontrarem com as rochas impermeáveis e assim formarem lençóis freáticos, que são os aquíferos livres, tá? Vou explicar para vocês o que são aquíferos livres agora. Aquíferos livres, esses aquíferos, eles vão dar origem às nascentes e abastecem também os rios. Tem também os aquíferos confinados, eles estão nas camadas mais profundas, sobre uma ou várias camadas de rochas impermeáveis. Então, nós temos dois tipos de aquíferos. Vamos analisar aqui a imagem para vocês entenderem os dois tipos de aquíferos que a gente tem. Essa aguinha aqui, ó, que dá pra gente ver, aqui a gente pode falar que é um aquífero livre, tá?
Qual que é a diferença, então, do aquífero livre e do aquífero confinado? Vamos entender primeiro o aquífero livre, tá? O aquífero livre, dá pra gente perceber, ó, que o aquífero livre, ele é a camada que fica mais próxima da terra, né? Ó, ele não é tão profundo. Então, esse é o aquífero livre, ele não é tão profundo. Essa água, ela fica mais próxima da terra. O aquífero confinado, ele já fica lá embaixo, ó. Ele já fica lá no fundo. Então, essa água, ela tem mais dificuldade para a gente conseguir utilizá-la, né? Então, o aquífero livre, ele fica mais próximo da terra aqui, ó. E o aquífero confinado, ele já fica mais lá no fundo. Essa é a diferença dos dois aquíferos, o livre e o confinado. Ainda aqui na página 14, a gente tem esse mapa mundi aqui. Ele está trazendo para a gente onde nós encontramos as águas subterrâneas no mundo inteiro, onde que fica localizado os aquíferos, então, do mundo. Aí tem a corzinha aqui, ó. Essa roxinha tá falando onde são os principais aquíferos. Tá vendo? Roxinho. Aqui são os principais aquíferos. Esse rosinha é os aquíferos importantes. São os aquíferos importantes do mundo todo, ó. E o amarelinho são os aquíferos pobres, os lugares que têm menos água, desses aquíferos que tem menos água no subsolo, tá? Então, são os países amarelinhos aqui do mapa. Então, é essa a classificação sobre as águas subterrâneas do mundo todo, tá? Dá pra gente ver aqui todos os países, se a gente for analisar, olhar na legenda e olhar no mapa, dá pra gente ver a classificação da água subterrânea de todos os países do mundo. Aqui na página 14, tem uma atividade de pesquisa para vocês fazerem para mim. Eu acabei de fazer a minha, pesquisei e achei todos os países, tá? Então, pode pesquisar que vocês vão achar assim. Não adianta falar para mim, eu pesquisei e não achei, porque eu acabei de pesquisar o meu e fazer e achei tudo certinho. Ó, observe no mapa abaixo e assinale quais países beneficiam dos aquíferos destacados no mapa da página anterior. Então, eu achei que para pesquisar, na pesquisa ficou mais fácil. Eu pesquisei da seguinte forma, o primeiro lá. Quais países existem o aquífero Guarani? Eu coloquei da seguinte forma. Quais países existe o aquífero Guarani? Apareceu lá para mim. O aquífero Guarani faz parte do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Apareceu esses países, tá? Aí a segunda pergunta, quais países existem o aquífero Alter do Chão? Aí apareceu também os países, tá? E assim por diante. Podem vocês pesquisarem que vai aparecer tudo certinho. Agora vocês podem fazer para mim essa atividade, enviar para mim no PV, que eu vou corrigir e já vou mandar mais 2 atividades para a gente fechar a aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida já sabe, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar que eu explico novamente. Vou ficar aqui aguardando vocês fazerem as atividades. Faz do jeito que eu falei para vocês, tá? É só fazer aquela perguntinha, quais países existe um aquífero tal, que vai aparecer já as respostas. Aí vocês vão completando na frente. Assim que vocês terminarem de completar, já me envia para que eu corrija e envie novamente para vocês a correção e a gente prossiga com a aula, tá bom? Então, beijinhos, eu fico aqui aguardando. Assim que vocês terminarem de fazer essa atividade da página 15, eu já vou deixar para vocês mais algumas. Vou deixar aqui explicando para vocês e vou mandar por escrito também para vocês copiarem e responder para mim no caderno de geografia. Então, a primeira questão vai ser assim: como ocorre a formação dos lagos? Vocês vão explicar para mim, fazer um breve resumo da aula que eu expliquei para vocês, como que ocorre a formação dos lagos. A próxima pergunta: como são formados os aquíferos? Vocês vão explicar para mim também como que são formados os aquíferos.
já estou explicando aqui nessa aula, né? Então, praticamente fazer um resumo do que eu expliquei. E a 3, vocês vão explicar para mim os 2 tipos de aquíferos. Lembra que eu falei para vocês nessa aula mesmo que existe 2 tipos de aquíferos? Então, vocês vão falar para mim sobre esses 2 tipos, vão explicar para mim esses 2 tipos de aquíferos. Então, eu vou deixar também aqui no grupo escrito já expliquei para vocês, né, para ficar mais fácil. Agora sim, agora podem fazer.